Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para a gente encerrar a nossa revisão de constitucional. Nas 3 aulas anteriores, a gente reviu 3 assuntos com muita recorrência no exame da ordem. São os seguintes: controle de constitucionalidade, remédios constitucionais e, enfim, a gente falou sobre o processo legislativo. Hoje, na nossa última aula, eu vou revisar um outro tema também que é muito frequente nos mais diferentes concursos públicos e na OAB não é diferente. Vamos falar um pouquinho sobre a repartição das competências constitucionais. Vamos lá, a gente sabe que o Brasil ele é uma federação. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Sendo uma federação, a gente tem diferentes coletividades políticas que são autônomas, os chamados entes federativos. União, estados, Distrito Federal e municípios têm uma série de autonomias que lhes garante algumas prerrogativas, alguns pedaços da pizza, e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso dessa forma. Dentre as autonomias previstas no artigo 18 da Constituição Federal, que trata dos entes federativos, destaca-se a chamada autonomia legislativa. Voltando ao assunto da pizza, é como se todos os assuntos legislativos fossem repartidos em uma pizza. E a cada um dos entes federativos compete um pedacinho dessa pizza. Compete comer um pedaço diferente dessa pizza. Por isso que a União tem certas competências, os estados têm outras competências, o Distrito Federal reúne as competências dos estados e dos municípios que têm outras e outras competências. Em suma, cada ente federativo come um pedaço da pizza, cada ente federativo é responsável por viabilizar as competências que a Constituição Federal lhes atribui. Tudo bem? Bom, rapidamente falando sobre isso, para a gente revisar o máximo conteúdo possível nesse curto espaço de tempo que a gente tem, vamos falar sobre as principais competências que estão previstas na nossa Constituição Federal. A gente tem que dividir as competências em duas naturezas distintas. A gente tem as competências materiais ou administrativas e as competências legislativas. Como o próprio nome diz, as competências legislativas são competências que os entes federativos têm para legislar sobre determinados assuntos, para tratar determinadas matérias, ao passo que as competências administrativas ou materiais reúnem todas aquelas competências que não sejam legislar sobre alguma coisa. Então, o verbo é sempre alguma coisa diferente do que legislar sobre. Quer ver? Vamos falar um pouquinho sobre as competências administrativas ou materiais. As principais delas estão previstas no artigo 21 e no artigo 23 da Constituição Federal. O artigo 21, ele elenca as chamadas competências exclusivas da União. São competências materiais, isso é, que não se referem à atividade legislativa, na qual a União e somente a União deve desempenhar. Por exemplo, declarar a guerra ou celebrar a paz. Isso é uma competência material que é só da União. Emitir moeda, uma competência material que é só da União. Manter relações com estados estrangeiros, é uma competência material que, mais uma vez, é só da União. As competências exclusivas do artigo 21 da Constituição Federal têm como principal característica o fato de serem da União, e só da União. Se a União não desempenhar essa competência, ninguém pode fazer no lugar dela. Elas são indelegáveis. Tudo bem? Já as competências do artigo 23 da Constituição Federal também são competências materiais, isto é, não se referem a atividades legislativas, elas são de todos os entes federativos, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São as chamadas competências comuns. Todos os entes federativos devem, por exemplo, proteger o meio ambiente. Todos os entes federativos devem proteger o patrimônio histórico dos seus respectivos entes. A União, os patrimônio histórico da União, os estados, patrimônio histórico dos estados e assim sucessivamente. Todos os entes federativos devem proteger, devem buscar atender a saúde dos seus administrados, devem zelar pela saúde dos seus administrados. Todos os entes federativos devem zelar pela guarda da Constituição. Então, o artigo 23 da Constituição, ele elenca aquilo que a gente chama de competências comuns de todos os entes federativos, sem exceção. Essas são as duas principais competências materiais que a gente vai ter prevista na nossa Constituição, muito embora existam outras competências materiais ao longo da nossa Constituição. Vou falar um pouquinho dessas outras no final da nossa revisão. Tudo bem?
Competências legislativas. A gente já viu, as competências legislativas são aquelas que se referem a matérias cuja legislação compete a determinado ente federativo. As duas principais espécies de competências legislativas estão previstas nos artigos 22 e 24 da Constituição Federal. O artigo 22 da Constituição Federal elenca as chamadas competências privativas da União. São competências legislativas, são matérias que competem privativamente à União legislar, como, por exemplo, direito penal, como, por exemplo, direito aeronáutico, como, por exemplo, desapropriação, como, por exemplo, trânsito e transporte. Todas essas matérias competem privativamente à União legislar sobre. E por que elas são chamadas de competências privativas e não competências exclusivas, como a gente tinha visto nas competências materiais do artigo 21 da Constituição Federal? Porque as competências privativas da União, elas são delegáveis por meio de lei complementar aos Estados-membros ou ao Distrito Federal. Em suma, a União que tem a competência para legislar sobre desapropriação. Mas se for editada uma lei complementar que transfira essa competência para os Estados ou para o Distrito Federal, é perfeitamente possível que os Estados e o Distrito Federal legislem sobre desapropriação. O que não ocorre nas competências materiais exclusivas da União, que são absolutamente indelegáveis. Tudo bem? Por último, vamos falar um pouquinho sobre as competências legislativas concorrentes, que estão previstas lá no artigo 24 da Constituição. Diz o artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... Lá a gente encontra uma série de incisos. O principal deles, que talvez seja o de maior destaque, ou com maior incidência na OAB, seja previdência. Legislar sobre previdência compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal. Primeira observação, veja que os municípios eles não estão englobados entre os entes federativos a quem compete a competência legislativa concorrente. É União, Estados e Distrito Federal. No máximo. Dentro dessa competência concorrente, a gente tem uma fragmentação das matérias a serem legisladas por cada um dos entes federativos envolvidos. A União compete a edição das normas gerais, ao passo que aos Estados e ao Distrito Federal compete a edição de normas específicas. Eis o cerne da competência legislativa concorrente. Ocorre que não é incomum que a União deixe de editar as normas gerais a que ela compete dentro da competência legislativa concorrente. Nessa situação, a Constituição Federal, no seu artigo 24 e parágrafos, autoriza que os Estados e o Distrito Federal eles exerçam a chamada competência legislativa plena. O que isso significa? Excepcionalmente, se a União não tiver editado a norma geral dentro do assunto da competência legislativa concorrente, os Estados e o Distrito Federal podem editar tanto normas gerais quanto normas específicas. É uma situação excepcional que só se dá apenas e tão somente quando a União não edita as suas normas gerais. Se isso vier a acontecer, Estados e Distrito Federal ficam autorizados a exercer, como eu disse, a competência legislativa plena, editar normas gerais e editar normas específicas. Sendo que os próprios parágrafos, parágrafo 4 do artigo 24 da Constituição Federal fala que, nesse caso, se Estados e se Distrito Federal exercerem a competência legislativa plena, a superveniência de lei federal, isso significa, se depois da lei estadual em que se exerce a competência legislativa plena, for editada uma norma federal sobre as regras gerais daquela temática, a lei estadual ela suspende-se no que for contrária à legislação federal. Portanto, a lei federal superveniente passa a regular as normas gerais daquela matéria e a lei estadual ela continua vigente no que se refere às normas específicas daquela matéria que esteja em um dos incisos do artigo 24 da Constituição Federal. Tudo bem, gente? Então vamos lá. As 4 modalidades mais importantes de competências que a gente tem são competência exclusiva e competência comum, essas dentro das competências materiais, que referem-se a qualquer atividade diferente de legislar, e quanto às competências legislativas, competências privativas e competências
concorrentes, sobre as quais a gente falou agora. Últimas dicas, pessoal. Como eu disse a vocês, existem outras competências, outras espécies de competências na Constituição Federal. Eu falei para vocês as mais importantes delas, mas não se esqueçam, as competências, por exemplo, dos municípios, tanto legislativas quanto materiais, estão previstas lá no artigo 30 da Constituição Federal. Por exemplo, aos municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, aos municípios compete suplantar a legislação federal ou estadual no que elas forem omissas. As competências dos estados estão previstas lá no artigo 25 da Constituição Federal. Em suma, uma competência muito importante que é legal você saber para a prova da OAB. Aos estados compete tudo aquilo que não estiver previsto na Constituição Federal. É o que a gente chama de competência residual. Todos os temas que dependam ou de legislação ou de tratamento material e que não estejam previstos na Constituição são de competência dos estados, pela expressa dicção dos parágrafos do artigo 25 da Constituição. E, enfim, é importante que vocês saibam que o Distrito Federal ele é um ente sui generis, ele não tem sequer municípios. Vocês viram isso ao longo do nosso curso de Constitucional. De tal modo que ao Distrito Federal competem todas as competências, todas as atribuições que competem na Constituição aos municípios e aos estados. O Distrito Federal reúne o conjunto de competências que na Constituição é atribuído aos estados e aos municípios. Certo, pessoal? Ufa! Uma dica rápida, uma aulinha curta, mas que a gente conseguiu revisar muita e muita coisa. Queria agradecer toda a sua paciência aí ao longo do nosso plano de estudos inteirinho, ao longo de todas as aulas que vocês assistiram para a prova da OAB. Desejo um grande beijo a todos. Caminhamos juntos rumo à tão sonhada aprovação. Tchau, tchau!